E se você se casasse com alguém sem saber que carrega uma ferida profunda no coração? Helena, analista de dados de 28 anos, e Adriano Vilar, CEO poderoso de 41, tiveram um casamento mais racional que romântico. Mas na primeira noite de lua de mel, uma pergunta simples mudou tudo entre eles para sempre. Vocês não vão acreditar como essa história vai mexer com o coração de vocês. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual foi a coisa mais difícil que vocês já tiveram coragem de compartilhar com alguém. O carro preto subiu a estrada sinuosa da serra. Helena pressionou as costas contra o banco de couro, os olhos fixos na paisagem que corria lá fora. Árvores, pedras, curvas, qualquer coisa que não fosse pensar no destino. Adriano segurava o volante com as duas mãos de vez em quando, olhando para ela pelo canto do olho. 6 meses de namoro, 3 meses de noivado. E agora ali estavam, marido e mulher, indo para a lua de mel. Tudo muito certinho, muito planejado, muito seguro. "Está tudo bem?" perguntou ele, a voz cortando o silêncio do carro. Helena piscou devagar. "Sim, só admirando a vista." Mentira. Ela estava se segurando para não pedir para voltar para casa. O resort apareceu no topo da montanha como um castelo de contos de fadas. Pedra clara, jardins bem cuidados, uma vista que tirava o fôlego. Helena saiu do carro e respirou fundo. O ar da serra entrou nos pulmões como uma promessa de paz. "Lindo, né?" Adriano se aproximou, as mãos nos bolsos. "Perfeito", ela concordou. E era verdade. Talvez perfeito demais. O check-in foi rápido. Sorrisos profissionais, cumprimentos discretos. Lua de mel. Adriano explicou na recepção. E Helena sentiu o rosto esquentar, como se todo mundo soubesse o que eles iam fazer lá em cima. O quarto ficava no último andar. Elevador silencioso subindo, subindo, subindo. Helena contou os números no painel. 3, 4, 5. Coração batendo no mesmo ritmo. A porta se abriu. Suíte ampla. Cama king size. Varanda com vista para o vale. Flores frescas na mesinha. Champanhe gelando no balde. Tudo pensado para ser romântico. Helena entrou devagar. Os passos abafados no carpete grosso. Deixou a bolsa numa poltrona e foi direto para a janela. Lá embaixo, as luzes da cidade pareciam estrelas caídas do céu. "Quer tomar alguma coisa?" Adriano apareceu ao lado dela com 2 taças na mão. "Não, obrigada." A voz saiu mais séria que ela queria. Ele colocou as taças na mesa e se aproximou. "Helena, eu sei." Ela se virou tentando sorrir. "Desculpa, estou meio nervosa." Nervosa era pouco. Era como se tivesse um alarme tocando dentro da cabeça dela. Perigo, perigo, perigo. Adriano a estudou com aqueles olhos escuros que não perdiam nada. CEO acostumado a ler pessoas, entender sinais, fechar negócios. Mas ali, naquele quarto, ele parecia diferente. Mais suave, mais humano. "Não tem pressa", ele disse baixinho. "Podemos conversar, jantar, o que você quiser." Helena assentiu, mas não conseguiu relaxar. 6 meses juntos e ele nunca tinha pressionado. Nunca tinha insistido. Sempre respeitoso. Sempre cavalheiro. Talvez por isso ela tivesse aceitado se casar com ele. Mas agora, sozinhos naquele quarto, a realidade bateu como um soco no estômago. Ela se sentou na beirada da cama, as mãos entrelaçadas no colo. Adriano ficou de pé mantendo distância, como se sentisse que ela precisava de espaço. O silêncio se esticou entre eles como um elástico prestes a arrebentar. "Helena", ele começou, a voz cuidadosa. "Se você não está pronta, não é isso." Ela o interrompeu olhando para as próprias mãos. "É que é complicado." "Como assim?" Ela levantou os olhos para ele. Adriano Vilar, 41 anos, bem-sucedido, respeitado, bonito. Um homem que qualquer mulher quereria ter ao lado.
Então por que ela se sentia como um animal encurralado? Eu preciso te perguntar uma coisa. Ela sussurrou. A voz quase não saiu. E preciso que você seja sincero comigo. Adriano se aproximou devagar e se sentou na poltrona em frente à cama. Longe o suficiente para não invadir o espaço dela. Perto o suficiente para ela ver a preocupação nos olhos dele. Pode perguntar. Helena respirou fundo. As palavras subiram pela garganta como cacos de vidro. Adriano, ela começou, a voz tremendo. Posso confiar em você? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Adriano piscou, confuso. Como assim? Claro que pode. Somos casados, Helena. Não é isso. Ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu preciso saber se posso confiar em você. De verdade. Se você não vai me machucar, se não vai me forçar a nada, se... A voz dela quebrou. Adriano sentiu o mundo parar. Porque uma pergunta assim não nascia do nada. Uma pergunta assim vinha de alguém que já tinha sido quebrado antes. O silêncio que desceu sobre o quarto era do tipo pesado. Aquele que carrega histórias não contadas e feridas mal cicatrizadas. Adriano olhou para Helena sentada na beirada da cama, pequena demais naquele espaço grande demais. As lágrimas escorriam devagar pelo rosto dela, como se tivesse guardado aquela pergunta por tempo demais. Helena, ele começou, mas a voz falhou. Como CEO, Adriano estava acostumado a lidar com crises. Planilhas que não fechavam, investidores nervosos, funcionários problemáticos. Mas nada, absolutamente nada, tinha preparado ele para ver a mulher que acabara de se casar desmoronar na frente dele. Me desculpa. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Eu sei que parece loucura. A gente se casou hoje, deveria ser o dia mais feliz da nossa vida, e eu... Para. Adriano se levantou da poltrona devagar, como se movimentos bruscos pudessem assustá-la mais ainda. Não se desculpa. Nunca se desculpa por sentir o que está sentindo. Ele se aproximou, mas parou a 2 metros da cama. Perto o suficiente para ela saber que estava ali. Longe o suficiente para ela respirar. Pode me explicar melhor? Por que está perguntando se pode confiar em mim? Helena soluçou baixinho. Porque eu nunca contei para você. Eu nunca contei para ninguém. O coração de Adriano disparou. Pensou em 1000 possibilidades, todas ruins, todas doloridas. O quê? O que você nunca contou? Ela olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu não sou como as outras mulheres, Adriano. Não da forma que você imagina. Como assim? A voz dela sumiu por completo. Tentou de novo. Eu nunca estive com ninguém. Nunca de verdade. Adriano piscou. Você quer dizer? Nunca. Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. E não é por questão religiosa ou porque estava guardando para o casamento. É porque eu tenho medo. A palavra medo saiu como um grito abafado. Adriano sentiu o chão se mover debaixo dos pés. 6 meses juntos. 6 meses de beijos cuidadosos, abraços respeitosos, carinhos que nunca passavam de certo limite. Ele sempre achou que ela era discreta, conservadora. Nunca imaginou que por trás daquele jeito reservado havia terror puro. Medo de quê? Perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Helena respirou fundo, como se fosse mergulhar no fundo do oceano. Quando eu tinha 19 anos, ela começou, a voz saindo mecânica, distante. Eu namorava um cara da faculdade, Rafael. Ele parecia perfeito, inteligente, carismático, todo mundo gostava dele. Adriano se sentou na beirada da poltrona, os músculos tensos. A gente namorava há uns 6 meses quando ele começou a pressionar. Dizia que se eu não ficasse com ele de verdade, era porque não o amava. Que se eu não confiasse nele, o relacionamento não tinha futuro. A voz dela tremeu. Eu era virgem. Nunca tinha feito nada com ninguém. E tinha medo, sabe? Medo normal de primeira vez.
Mas ele disse que medo era bobagem, que ele ia me ensinar, que eu tinha que confiar nele. Adriano fechou os olhos por um segundo, já imaginando onde aquilo ia dar. Eu cedi. Helena continuou. Não porque queria, mas porque ele fez parecer que era obrigação minha. Como namorada, como mulher. As lágrimas voltaram, mais intensas agora. E foi. Foi horrível, Adriano. Ele não parou quando eu pedi. Não foi carinhoso. Não foi respeitoso. Ele só pegou o que queria e pronto. O punho de Adriano se fechou sozinho. Uma raiva surda subiu do estômago para o peito. Depois, ela continuou, ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse dramática por estar chateada. Disse que era assim mesmo na primeira vez que eu ia me acostumar. Filho da puta, Adriano murmurou entre os dentes. Helena olhou para ele, surpresa com o palavrão. Adriano sempre foi contido, educado. Ver ele assim, com os olhos escuros de raiva, a deixou ainda mais nervosa. Desculpa, ele disse imediatamente. Não era para você, era pra ele. Ela assentiu, enxugando o rosto. Terminei com ele uma semana depois e desde então eu não consegui mais. Toda vez que alguém se aproximava demais, toda vez que a coisa ficava mais íntima, eu congelava, travava completamente. Adriano se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos. Precisava de ar. Precisava de espaço para processar aquilo. Lá fora, a noite tinha caído por completo. As luzes do vale brilhavam como pontos de esperança na escuridão. Por isso você aceitou se casar comigo, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Helena prendeu a respiração. Como assim? Ele se virou, o rosto iluminado apenas pela luz suave do abajur. Porque eu nunca pressionei, nunca insisti. Porque com você eu era seguro. A palavra seguro ficou suspensa entre eles como uma confissão. Helena assentiu devagar. Você nunca me fez sentir ameaçada. Nunca me fez sentir que eu era obrigada a nada. E eu pensei que talvez, com o tempo. Mas agora estamos aqui, ele completou. E agora estamos aqui. O silêncio voltou, mas dessa vez diferente. Não pesado. Apenas presente. Adriano voltou para a poltrona, mas não se sentou. Ficou de pé, olhando para ela com uma intensidade que a fez levantar os olhos. Helena, ele disse, a voz mais séria que ela já tinha ouvido. Obrigado. Pelo quê? Por confiar em mim o suficiente para me contar isso. Ela piscou, confusa. E foi então que Adriano fez algo que ela não esperava. Ele se ajoelhou. Adriano se ajoelhou no chão do quarto como um homem derrotado. Não derrotado por fracasso nos negócios ou perda de dinheiro. Derrotado pela dor da mulher que amava. Helena prendeu a respiração. Em 6 meses de relacionamento, ela nunca tinha visto Adriano vulnerável assim. Sempre seguro, sempre no controle. E agora ali estava ele, de joelhos no carpete do hotel, os olhos cheios de uma tristeza que ela não sabia como interpretar. Adriano, ela sussurrou. Não? Ele balançou a cabeça. Deixa eu falar. A voz dele saiu rouca, diferente. Como se estivesse falando de um lugar muito fundo dentro do peito. Eu me odeio, ele começou. Como assim? Me odeio por não ter percebido, por não ter visto que você estava carregando isso sozinha, por ter sido tão egoísta. Helena deslizou da beirada da cama para o chão, ficando na altura dele. Você não foi egoísta. Fui sim. Os olhos dele brilhavam. Eu me casei com você porque pensei que tinha encontrado a mulher perfeita. Inteligente, independente, bonita. Alguém que não precisava de mim, mas escolheu ficar comigo. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios sempre alinhados. Mas não era isso, era? Você não escolheu ficar comigo. Você se refugiou em mim. As palavras caíram como pedras no lago silencioso entre eles. Helena sentiu o peito apertar. Não é verdade. É sim. Ele a olhou nos olhos. E o pior é que uma parte de mim sabia.
Sabia que havia algo que você não contava. Sabia que você se afastava toda vez que eu me aproximava demais. Mas eu fingi que não via porque era mais fácil. Adriano, mais fácil do que ter essa conversa. Mais fácil do que lidar com a possibilidade de que você não me desejasse de verdade. O silêncio que desceu sobre eles era diferente agora. Não havia mais segredos. Não havia mais máscaras. Só dois seres humanos despidos de todas as proteções. Helena estendeu a mão devagar e tocou o rosto dele. Adriano fechou os olhos ao sentir o toque dos dedos dela, como se fosse a primeira vez que alguém o tocava com carinho genuíno. Eu não me refugiei em você, ela disse baixinho. Eu me apaixonei por você. Ele abriu os olhos. Como pode ter certeza? Porque... Ela hesitou procurando as palavras certas. Porque com você, eu queria tentar. Pela primeira vez em 9 anos eu queria tentar de novo. A confissão saiu como um sopro. Adriano a estudou por um longo momento. Mas agora está com medo. Não era uma pergunta. Estou, ela admitiu. Aterrorizada. Do que exatamente? Helena puxou as pernas para perto do corpo, abraçando os joelhos. Posição defensiva, mas ao mesmo tempo infantil, vulnerável. De decepcionar você, de não conseguir ser a esposa que você merece, de congelar na hora H e estragar tudo. E se eu te disser, Adriano falou devagar, que não tem hora H? Ela o olhou, confusa. E se eu te disser que não existe pressão nenhuma, que não existe cronograma, que a gente pode ficar aqui nesse quarto durante toda a lua de mel, só conversando, e para mim vai estar perfeito? Helena piscou. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Ele se moveu no chão, ficando mais perto dela, mas sem invadir o espaço pessoal. Helena, eu me casei com você porque quero passar o resto da vida ao seu lado. Não me casei com você por sexo. Me casei porque gosto de como você pensa, de como você ri quando acha algo realmente engraçado, de como você torce o nariz quando está concentrada no trabalho. A voz dele se tornou mais suave a cada palavra. Me casei porque você é a única pessoa que consegue me fazer esquecer dos problemas do escritório só com um abraço. Porque você lembra do meu café sem açúcar toda manhã. Porque você ouve as minhas histórias chatas sobre reuniões como se fossem as coisas mais interessantes do mundo. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez eram diferentes. Lágrimas de alívio. Se a intimidade física vier, ele continuou, que seja quando você se sentir pronta. Se não vier nunca, a gente encontra outras formas de ser íntimo. Outras formas? Adriano sorriu pela primeira vez desde que entraram naquele quarto. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Intimidade não é só física, Helena. É emocional, é espiritual, é poder ser você mesma, completamente você mesma, na frente de alguém sem medo de julgamento. Ele estendeu a mão, palma para cima. Um convite, não uma exigência. É como agora. Você me contando seus medos mais profundos e eu te contando os meus. Helena olhou para a mão dele. Dedos longos, unhas bem cuidadas. Mãos que nunca a tinham machucado, nunca a tinham forçado. Devagar, muito devagar, ela colocou a mão na dele. Adriano fechou os dedos com cuidado, como se estivesse segurando um passarinho ferido. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Pode. O que você precisa de mim agora? Neste momento, neste quarto? O que você precisa que eu faça ou não faça? A pergunta era tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária que Helena ficou sem palavras por um momento. Ninguém nunca tinha perguntado isso para ela. O que ela precisava? O que a faria se sentir segura? Ela começou, depois parou. Eu não sei. Nunca ninguém perguntou isso. Então vamos descobrir juntos. Adriano apertou a mão dela com delicadeza. Sem pressa, sem pressão. No seu tempo. E pela primeira vez desde que chegaram àquele quarto, Helena sentiu que podia respirar de verdade. Helena olhou para os dedos entrelaçados. A mão de Adriano era quente, firme, mas sem pressionar.
como se ele estivesse ali só para dar segurança, não para tomar nada dela. Eu acho, ela começou devagar, que eu preciso que você continue sendo você. Como assim? Paciente, gentil, sem me fazer sentir que estou te devendo alguma coisa. Adriano assentiu. Isso eu posso fazer. Sempre fiz. Eu sei. E talvez... Ela hesitou. Talvez seja por isso que eu quero tentar, com você. As palavras saíram como um sussurro corajoso. Adriano sentiu o peito apertar. Tentar o quê? Confiar de novo. Deixar alguém chegar perto de verdade. Ela levantou os olhos para ele. Mas eu preciso que você saiba que pode não dar certo. Pode ser que eu trave, que entre em pânico, que... Helena. Adriano interrompeu suavemente. E se a gente começar pequeno? Pequeno como? Ele sorriu, ainda segurando a mão dela. Que tal se a gente começar ficando aqui no chão mesmo, conversando até você se cansar? E quando você se cansar, cada um dorme do seu lado da cama, sem cobrança, sem expectativa. Helena piscou. Você faria isso? Faria o quê? Respeitar minha esposa? Helena, isso não é favor. É o mínimo. A simplicidade da resposta a deixou sem palavras. E amanhã? Ela perguntou. Amanhã a gente acorda, toma café da manhã, passeia pela serra, conversa mais. E você me diz como está se sentindo. E depois de amanhã, a mesma coisa. E no dia seguinte também, até você se sentir pronta para dar o próximo passo, seja lá qual for esse passo. Helena fechou os olhos por um momento processando. Era simples demais para ser verdade. Homens não eram assim, pacientes assim, compreensivos assim. Pelo menos não na experiência dela. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Porque eu te amo. A resposta saiu tão natural, tão óbvia, que Adriano nem percebeu o impacto que causou. Helena arregalou os olhos. Você me ama? Ele piscou confuso. Claro que amo. Você é minha esposa. Mas a gente nunca falou sobre amor. A gente falou sobre compatibilidade, sobre construir uma vida juntos, sobre... Helena. Adriano apertou a mão dela. Você acha que eu casaria com alguém que não amo? Eu pensei que fosse mais prático, mais racional. Adriano soltou uma risada baixa. Prático? Racional? Helena, eu larguei uma reunião com investidores japoneses no meio para te levar no médico quando você teve dor de cabeça. Cancelei uma viagem de negócios porque você disse que queria que eu ficasse para conhecer seus pais. Mandei flores para o seu escritório toda sexta-feira por 3 meses só para ver você sorrir. Ele balançou a cabeça divertido. Se isso é racional, eu preciso rever meus conceitos de lógica empresarial. Helena sentiu o rosto esquentar. Eu pensei... Você pensei que eu estava fazendo isso tudo por quê? Por convenção social? Por formalidade? Eu não sei. Talvez porque eu era segura, previsível. Não ia te dar trabalho. A expressão de Adriano mudou completamente. O divertimento sumiu, substituído por algo que parecia dor física. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos. Você acha mesmo que eu escolheria passar o resto da vida com alguém só porque é seguro e previsível? O tom dele era suave, mas havia uma intensidade por trás que a fez prestar atenção. Você acha que um homem que trabalha 12 horas por dia, que tem uma empresa para tocar, que tem 1000 responsabilidades, ia escolher se casar por conveniência? Helena começou a perceber que talvez tivesse interpretado tudo errado desde o começo. Eu me casei com você. Adriano continuou. Porque quando estou com você, eu esqueço que sou CEO. Esqueço que tenho pressão, que tenho problemas. Com você, eu sou só eu. Ele soltou a mão dela e passou os dedos pelo próprio cabelo. Você me faz rir com suas teorias malucas sobre séries. Me faz querer chegar em casa cedo só para ouvir como foi o seu dia. Me faz querer ser um homem melhor. A voz dele ficou mais baixa. E quando você me olha, eu vejo nos seus olhos uma admiração genuína. Não pelos meus carros, não pela minha conta bancária, não pelo meu status.
Você me admira porque eu lembro do aniversário da sua mãe. Porque eu ouço suas preocupações com atenção. Porque eu... Ele parou, procurando as palavras. Porque eu te vejo de verdade. E você me vê de verdade também. Helena sentiu algo se quebrando dentro do peito, mas não uma quebra ruim. Era como se uma parede estivesse ruindo, deixando luz entrar. Então você... Ela começou. Você realmente me ama? Helena. Adriano se aproximou um pouco mais. Eu estou loucamente apaixonado por você desde o segundo encontro. Quando você riu daquela piada horrível que eu contei sobre planilhas. Lembra? Ela lembrava. Tinha achado a piada terrível, mas tinha rido porque ele estava tão empolgado contando. Você riu não porque a piada era engraçada, ele continuou, mas porque viu que era importante para mim que você risse. Esse é o tipo de generosidade que me faz te amar mais a cada dia. Helena sentiu as lágrimas voltarem. Mas eram lágrimas diferentes agora. De alívio, de descoberta. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu sei. Como pode saber? Adriano sorriu. Porque você não teria contado seu maior segredo para alguém que não amasse de verdade. E ele estava certo. Helena olhou para Adriano como se o estivesse vendo pela primeira vez. O homem que ela achava que tinha se casado por conveniência estava ali no chão, vulnerável, falando de amor com uma intensidade que a assustava e a aquecia ao mesmo tempo. Eu tenho medo, ela confessou. De que agora? De estragar isso, de estragar a gente. Adriano franziu as sobrancelhas. Como assim? Helena se levantou do chão abruptamente como se uma energia nervosa tivesse tomado conta dela. Começou a andar pelo quarto, as mãos tremendo. E se eu nunca conseguir, Adriano? E se eu nunca conseguir ser uma esposa de verdade para você? Helena... Não. Ela balançou a cabeça com força. Você não entende. Não são só os 9 anos sem intimidade. É que quando ele me forçou, algo quebrou dentro de mim. Não foi só o corpo, foi a alma. A voz dela começou a falhar. Eu não consigo nem me tocar, Adriano. Desde aquela noite eu não consigo nem me conhecer. Porque toda vez que tento eu volto para aquele quarto de república fedendo a cerveja barata, com ele em cima de mim, pesado, suado, me machucando. Ela parou na frente da janela, as costas para ele. E me dizendo que era normal, que era assim mesmo, que eu estava sendo dramática. Adriano se levantou devagar, mas não se aproximou. Sentia que ela precisava de espaço para falar. Por anos eu achei que o problema era só medo, que com o tempo passaria, mas não passou, na verdade piorou. Helena encostou a testa no vidro frio da janela. Toda vez que alguém se interessava por mim, toda vez que tinha uma possibilidade de relacionamento, eu arranjava uma desculpa para fugir. Estou focada na carreira. Não é o momento certo. Não temos compatibilidade. Ela soltou uma risada amarga. A verdade é que eu estava aterrorizada. Aterrorizada de que todo homem fosse igual ao Rafael. De que todo homem fosse pegar o que quisesse na hora que quisesse, do jeito que quisesse. Mas você se casou comigo, Adriano disse suavemente. Porque você era diferente. Ela se virou para ele, os olhos vermelhos. Você nunca insistiu, nunca forçou. Nunca me fez sentir que eu era obrigada a nada. E eu pensei que talvez com você fosse possível. E ainda é possível. Não é? A gritaria saiu mais alta que ela pretendia. Não é possível, Adriano, porque eu sou quebrada. Eu sou uma mulher quebrada que não consegue ser tocada sem entrar em pânico. Ela começou a chorar com mais intensidade. Você merece uma esposa de verdade. Uma mulher inteira. Uma mulher que possa te dar tudo que um marido tem direito de esperar. Helena, para com isso. Não vou parar. Porque é verdade. Ela gesticulava com desespero. Você está aqui sendo o homem mais compreensivo do mundo me dizendo que me ama, que não tem pressa, que vamos no meu tempo. Mas e se o meu tempo for nunca, Adriano? E se eu nunca conseguir? A pergunta ficou suspensa no ar como uma sentença de morte.
Adriano deu um passo na direção dela, mas Helena recuou. Não se aproxima, por favor. Ele parou na mesma hora, as mãos levantadas em sinal de paz. Você vai se cansar de mim. Ela continuou, a voz quebrando. Vai se cansar de ser paciente. Vai se cansar de dormir do lado de uma mulher que não pode ser tocada. E vai começar a pensar que cometeu um erro se casando comigo. Isso não vai acontecer. Vai sim, ela gritou novamente. Porque você é homem, Adriano. Você tem necessidades, e eu não posso. Eu não posso suprir essas necessidades. Eu não posso ser a esposa que você merece. Helena desabou na poltrona, soluçando. Eu deveria ter te contado antes do casamento. Deveria ter sido honesta desde o começo. Mas eu tinha medo que você fosse embora. Ela olhou para ele através das lágrimas. E agora estamos aqui casados e eu estou arruinando a nossa lua de mel com os meus traumas. Adriano ficou parado por um longo momento, processando tudo o que ela tinha dito. A dor dela, o medo dela, a certeza absoluta de que estava condenada a nunca ser feliz. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas firme. Posso te contar uma coisa sobre mim que você não sabe? Helena levantou os olhos, confusa com a mudança de assunto. O quê? Eu fui casado antes. Ela piscou. Como assim? 8 anos atrás, com uma mulher chamada Camila. Duramos 3 anos. Helena se endireitou na poltrona. Adriano nunca tinha mencionado um casamento anterior. Por que vocês se separaram? Adriano se sentou na beirada da cama, olhando para as próprias mãos. Porque ela disse que eu era frio, emocionalmente indisponível, que eu era bom provedor, bom marido no papel, mas que ela se sentia sozinha mesmo estando comigo. Ele levantou os olhos para Helena. E ela estava certa. Eu era. Eu tratava o casamento como uma empresa. Eficiência, resultados, metas cumpridas, mas nunca conexão real. Helena o observava em silêncio. Quando ela foi embora, ele continuou. Eu jurei que nunca mais ia me casar. Porque obviamente eu não sabia como ser íntimo com alguém de verdade. Mas você se casou comigo. Exatamente. Ele sorriu tristemente. Porque com você, pela primeira vez na vida, eu senti que podia ser vulnerável. Podia ser imperfeito. Podia ter medo e dúvidas. E você não ia me julgar. A revelação mudou tudo no ar entre eles. Então talvez, Adriano disse suavemente, a gente seja perfeito um para o outro justamente por causa dos nossos defeitos, não apesar deles. O silêncio que desceu sobre o quarto depois da revelação de Adriano era diferente de todos os outros. Não era pesado nem desconfortável, era pensativo. Helena enxugou os olhos com as costas da mão, processando o que acabara de ouvir. Você nunca me contou que foi casado, ela disse finalmente. E você nunca me contou sobre o Rafael, Adriano respondeu. Parece que os dois temos dificuldade para falar dos nossos passados. Ela soltou uma risada baixa, ainda molhada de lágrimas. A gente é um casal e tanto, né? Somos. Ele sorriu. 2 feridos tentando descobrir como se amar sem se machucar mais. Helena se levantou da poltrona devagar e foi até a janela novamente. Mas dessa vez não estava fugindo. Estava pensando. Adriano, ela disse ainda de costas para ele. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você soube que era diferente comigo? Como soube que não ia ser igual ao primeiro casamento? Adriano pensou por um momento antes de responder. Lembra da primeira vez que você foi no meu apartamento? Lembro. Tinha sido 1 mês depois que começaram a namorar. Ele tinha cozinhado para ela. Eu estava nervoso pra caramba, queria impressionar você. Fiz uma mesa linda, comida complicada, escolhi o vinho certo. Helena se virou para olhar para ele. E aí você chegou com dor de cabeça. Tinha sido um dia horrível no trabalho, seu chefe tinha gritado com você, estava exausta. Ela lembrava perfeitamente daquela noite. E eu pensei, lá se foi o jantar romântico. Mas aí você olhou para a mesa toda arrumada e disse, nossa, que lindo. Mas você se importa se a gente comer pizza mesmo e assistir alguma coisa besta na TV? Hoje eu só quero ser preguiçosa. Exatamente.
Adriano sorriu com a lembrança. E em vez de ficar chateado ou tentar convencer você a jantar do jeito que eu tinha planejado, eu falei: claro, pizza é perfeito. Que sabor você quer? E naquela noite, ele continuou, comendo pizza no chão da sala, vendo um filme ruim de comédia romântica, eu me senti mais conectado com você do que me senti com Camila em 3 anos de casamento. Helena sentiu algo se mexendo no peito. Por quê? Porque você me deu permissão para ser imperfeito, para jogar os planos pela janela e só estar com você, sem performance, sem expectativas. Ela caminhou devagar até ele. É assim que eu me sinto com você também, disse baixinho. Pela primeira vez na vida eu posso ser imperfeita e ainda assim ser amada. Adriano estendeu a mão para ela, palma para cima. Dessa vez, Helena não hesitou em segurar. Helena, ele disse, posso te propor uma coisa? O quê? Que tal se a gente parasse de se preocupar com o que deveria ser e começasse a focar no que é? Ela franziu as sobrancelhas. Como assim? A gente fica se torturando com expectativas. Primeira noite de casados, lua de mel, intimidade física. Mas e se a gente esquecesse tudo isso? Adriano puxou ela para mais perto, até que ela se sentasse na beirada da cama ao lado dele. E se a gente focasse só em estar juntos? Em se conhecer melhor? Em construir confiança? Mas a gente já se conhece, Helena disse. Conhecemos? Eu acabei de descobrir que você carrega um trauma de 9 anos. Você acabou de descobrir que eu já fui casado. Quantas outras coisas importantes a gente não sabe um do outro? Ela pensou na pergunta. Era verdade. 6 meses de namoro, mas sempre focados no presente, no futuro. Nunca realmente no passado. O que você está propondo exatamente? Adriano se virou para ela, os olhos brilhando com uma ideia nova. Que tal se a gente usasse essa lua de mel para realmente nos conhecermos? De verdade dessa vez, sem pressa, sem pressão, só conversando, compartilhando histórias, entendendo quem somos além das máscaras que usamos no dia a dia. Helena sentiu uma curiosidade genuína pela primeira vez na noite. Tipo como? Tipo, ele pensou. Que tal se cada um fizesse perguntas para o outro? Perguntas que nunca fizemos. Sobre a infância, sobre os sonhos, sobre os medos, sobre tudo. A ideia era simples, mas algo nela ressoa com Helena de um jeito que ela não esperava. E aí? E aí a gente vai descobrindo como criar intimidade de verdade, intimidade emocional. E quem sabe com o tempo, quando você se sentir segura o suficiente, a intimidade física vem naturalmente. Ele apertou a mão dela. Ou não vem, e está tudo bem também. Porque o mais importante é que a gente se ame de verdade. E para se amar de verdade, precisa se conhecer de verdade. Helena olhou para os dedos entrelaçados. A proposta dele soava possível. Não ameaçadora. Não forçada. Posso começar eu? Ela perguntou. Claro. Ela respirou fundo, reunindo coragem para fazer a pergunta que estava queimando dentro dela, desde que ele contou sobre o primeiro casamento. Adriano, ela disse, me conta como foi quando sua ex-mulher foi embora. Como você se sentiu? A pergunta o pegou de surpresa. Era íntima, mas não invasiva. Interessada, mas não julgadora. E pela primeira vez na vida, Adriano percebeu que tinha alguém ao lado que realmente queria conhecer sua história. Não para usar contra ele, não para ter poder sobre ele, mas simplesmente porque o amava. Foi devastador, ele começou. Mas também foi o momento em que eu entendi que precisava mudar como um ser humano. E assim, sentados na beirada da cama daquele quarto de hotel, eles começaram a se descobrir de verdade. 2 horas depois, Helena e Adriano ainda estavam sentados na beirada da cama, conversando como se fossem adolescentes em um pijama party. O medo que tinha dominado o quarto no início da noite tinha dado lugar a algo muito mais poderoso. Curiosidade genuína um pelo outro. Sua vez, disse Adriano, depois de contar sobre a primeira vez que perdeu um negócio importante e chorou no banheiro da empresa. Helena pensou por um momento,
brincando com os dedos dele. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando me viu no altar hoje? Perguntou. Adriano sorriu. Honestamente? Honestamente. Pensei, como essa mulher incrível aceitou se casar comigo? Helena piscou surpresa. Sério? Sério. Você estava tão linda, tão radiante, e eu fiquei pensando se não estava sonhando. Se você não ia mudar de ideia na última hora e sair correndo. Por que eu faria isso? Porque... Ele hesitou. Porque eu me acho meio chato, na verdade. Você é engraçada, espontânea, brilhante. Eu sou só um workaholic obsessivo com planilhas. Helena soltou uma gargalhada. Adriano, você é muitas coisas, mas chato definitivamente não é uma delas. Não sou? Não. Você é intenso, apaixonado, determinado. É o tipo de pessoa que se empolga falando sobre coisas que ama. E quando você se empolga, seus olhos brilham de um jeito que me faz querer ouvir você falar sobre qualquer coisa, até sobre planilhas. Adriano sentiu o peito aquecer. Mesmo? Mesmo. Na verdade, ela corou levemente. Uma das primeiras coisas que me atraíram em você foi exatamente isso, sua paixão. Mesmo quando estava falando de trabalho, dava para ver que você ama o que faz. E isso é atraente? Muito. Ela sorriu. É sexy quando alguém tem propósito, sabe? A palavra sexy ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez na noite que algo minimamente relacionado à atração física era mencionado. E ambos sentiram. Mas não foi desconfortável, foi natural. Posso te falar uma coisa? Helena disse baixinho. Sempre. Eu estou me sentindo atraída por você agora. Adriano prendeu a respiração. Agora? Agora. Conversando, rindo, conhecendo você de verdade. Ela olhou nos olhos dele. É a primeira vez em 9 anos que eu sinto isso de forma... limpa. Limpa como? Sem medo. Sem expectativa. Sem pressure. Só... admiração genuína. Vontade de estar perto. Adriano sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a calma. E como você quer lidar com isso? A pergunta era perfeita, não assumindo nada, não pressionando, só perguntando. Helena pensou por um momento. Posso tentar te beijar? Adriano piscou. Você quer me beijar? Quero, mas com uma condição. Qual? Se em qualquer momento eu disser para, você para na mesma hora. Sem pergunta, sem explicação necessária. Claro. Helena respirou fundo e se virou para ele na cama. Adriano ficou imóvel, deixando que ela tomasse a iniciativa completamente. Ela colocou as mãos no rosto dele devagar, estudando cada detalhe. Os olhos escuros, as linhas de expressão, a barba por fazer. Você é bonito, ela murmurou. Você também é linda. Helena se aproximou devagar, muito devagar. Adriano fechou os olhos quando sentiu a respiração dela perto do rosto. O beijo foi suave, casto, cheio de cuidado. Lábios se tocando por apenas alguns segundos antes de se separarem. Helena abriu os olhos. Como foi? Perfeito, Adriano disse sinceramente. Posso tentar de novo? Quantas vezes você quiser. O segundo beijo foi um pouco mais longo. O terceiro, um pouco mais intenso. Helena descobrindo no próprio ritmo que era possível sentir desejo sem terror. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Adriano, ela sussurrou. Sim. Obrigada. Pelo quê? Por me deixar descobrir que eu não estou quebrada. Só estava... assustada. Adriano envolveu o rosto dela com as mãos, o toque delicado como uma pluma. Você nunca esteve quebrada, Helena, só machucada. E feridas cicatrizam quando a gente tem o cuidado certo. Ela sorriu através das lágrimas que voltaram a aparecer. Mas eram lágrimas de alívio, de descoberta, de esperança. Quer saber uma coisa engraçada? Ela disse. O quê? Eu estava com tanto medo de decepcionar você que nem percebi que você podia estar com medo de me decepcionar também. Adriano riu. A gente é mesmo um casal e tanto.
Somos. Elas se aninharam no ombro dele. Adriano? Acho que quero tentar dormir aqui, pertinho de você. Só dormir mesmo, mas pertinho. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto segura o suficiente para isso. Eles se deitaram na cama grande, ainda vestidos, Helena aninhada no braço de Adriano. A respiração dela foi se acalmando até se tornar profunda e regular. Adriano ficou acordado mais um pouco, olhando para o teto, pensando em como o amor verdadeiro às vezes começava nos lugares mais inesperados. Não na paixão, não no desejo, mas na coragem de ser vulnerável com alguém. Na manhã seguinte, Helena acordou no mesmo lugar onde tinha adormecido, segura nos braços do homem que a amava, e pela primeira vez em 9 anos, ela acordou sem medo do que o dia poderia trazer. Do lado de fora da janela, o sol nascia sobre a serra, iluminando não apenas a paisagem, mas também o começo de uma história de amor construída sobre a base mais sólida possível, a confiança. Inscreva-se no canal e me conta nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro é aquele que te permite ser vulnerável sem medo de julgamento? A história de Helena e Adriano é uma prova de que às vezes as melhores conexões nascem quando temos coragem de mostrar nossas feridas para alguém que sabe como cuidar delas com carinho.